Olá, me chamo Fernanda Diniz, sou advogada previdenciária e a gente tem um escritório aqui na capital do Rio de Janeiro, especialista em benefícios do INSS. A gente atende no Brasil e no mundo todo. A gente tem muito cliente, inclusive, fora do Brasil. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre o benefício assistencial conhecido como BPC-LOAS. O que é BPC-LOAS? É benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. É um benefício que é independente de contribuições ao INSS, mas sim um benefício assistencial. Então, se você é uma pessoa que não contribuiu ao INSS ao longo da vida, ou então que tenha contribuído, porém contribuiu em pouco tempo e não faz jus ainda a uma aposentadoria, que inclusive é uma das grandes confusões que as pessoas fazem, que o BPC-LOAS é uma aposentadoria, e não é. Só que é um benefício que pode ser recebido até a pessoa falecer, e eu vou explicar um pouco. Então, se você é uma pessoa que deixou de contribuir ao INSS ou tem pouco tempo que não faz jus a uma aposentadoria, você pode ter direito ao benefício assistencial, que você vai poder receber um salário mínimo mensal. Então, o BPC-LOAS, ele tem dois tipos, tá? O BPC-LOAS idoso e o BPC-LOAS deficiente. Para ambos os tipos, a gente precisa de um requisito que é o enquadramento da renda, tá? O que a lei do BPC-LOAS fala? Que para a pessoa ter direito ao benefício, ela precisa ser enquadrada como uma pessoa de baixa renda. E o que é isso? Significa dizer que, primeiro ponto, um dos requisitos principais, essa pessoa tem que estar inscrita no CRAS, ela tem que ter um cadastro único, o CAD único, o famoso CAD único. Então a pessoa ela vai fazer uma inscrição no CRAS, que é aquele centro de referência de assistência social mais próximo da sua casa, e ela vai cadastrar a pessoa que está pedindo o benefício e as pessoas que moram com ela. O CRAS ele serve para receber os benefícios do governo, então todo mundo que recebe o Bolsa Família precisa fazer o cadastro, o CAD único, né? O cadastro único no CRAS. Tá? Então, primeiro ponto, para receber um benefício do BPC-LOAS, essa pessoa precisa estar com o CAD único atualizado. Então, no momento que ela vai ao CRAS, ela faz esse cadastro e informa as pessoas que moram com ela e a renda dessas pessoas, inclusive ela mesma. Então, tem que informar a renda dessas pessoas. Qual é o requisito da questão do enquadramento da renda? Quando você declara ali que você e mais algumas pessoas moram com você, dependendo do parentesco, quando você soma a renda de todas essas pessoas de trabalho, que essa renda que essas pessoas têm oriunda de trabalho ou de um benefício, de uma pensão, de uma aposentadoria, esse somatório da renda que a gente chama do grupo familiar não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, significa dizer que, um exemplo, se você mora com a sua irmã, a sua mãe e seu pai, são 4 pessoas do grupo familiar, né? O grupo familiar é composto por determinadas pessoas, né? Inclusive irmão solteiro, o pai e a mãe, na ausência do pai e da mãe, a madrasta ou o padrasto, os filhos. Então, nesse exemplo, você mora você, o seu irmão, o seu pai e a sua mãe. São 4 pessoas. Vamos dizer que ninguém dessa casa trabalha, com exceção do seu pai. E o seu pai recebe um salário mínimo. Quando você divide atualmente em 2024, o salário mínimo é R$ 1.412. Aí a gente tem que dividir o quê? 1.412 por 4. Por que por 4? Porque são 4 pessoas do grupo familiar. Então, quando a gente divide por 4, a gente tem um valor de R$ 353, tá? Então, significa dizer que, para você ter direito ao benefício do BPC-LOAS, você não pode ultrapassar esse valor de R$ 353 por pessoa. Então, nesse exemplo, a pessoa faz jus ao recebimento do BPC-LOAS. Por quê? 1/4 de salário mínimo é justamente R$ 353 no exemplo que eu dei. Quando a gente pega o valor que o pai dessa pessoa, no exemplo, recebe de um salário mínimo e divide por 4, a gente tem justamente ali o limite. Então, acontece muito do INSS se ultrapassar R$ 10, o INSS indefere. E aí eu vou falar depois o que a gente pode fazer nesses casos, tá? Então, o primeiro requisito principal, seja do idoso ou do deficiente, né, dos dois tipos de BPC-LOAS, a gente tem o primeiro requisito que é da renda. Então, esse grupo familiar, ele não pode ter uma renda que ultrapasse 1/4 de salário mínimo por pessoa. Lembrando que é muito importante saber as pessoas que compõem esse grupo familiar e colocar da forma correta no CRAS. Porque tem pessoas que não fazem parte do grupo familiar e que a renda dessas pessoas, portanto, não vai integrar. Exemplo, se você tiver uma irmã
viúva. A irmã viúva, ela pode ter uma renda. A gente tem um caso aqui no escritório assim, a irmã viúva, ela recebia uma pensão de mais de R$2.000. Esse valor vai somar na sua renda familiar, você que está pedindo? Não. Por quê? Porque a lei do BPC-Loas fala que é irmão solteiro. Então, essa pessoa ela não faz parte do grupo familiar, mesmo que ela resida na mesma casa. Lembrando que as pessoas que compõem o grupo familiar, com base na lei do BPC-Loas, são pessoas que residam junto com esse beneficiário que está solicitando. Então, se você tem uma irmã solteira que tem uma renda, mas ela não mora com você, ela nem vai ser declarada, nem vai ser informada no CRAS. Então, as pessoas que têm que ser informadas no CRAS justamente são aquelas que moram com você e fazem parte do grupo familiar. Então, isso é um ponto muito importante. Qual é o segundo requisito? E aí a gente vai fazer a segregação. Quando a gente fala no BPC idoso, a pessoa ela tem que ter acima de 65 anos. Então, são 2 requisitos: ter 65 anos e ter o enquadramento da renda, como eu acabei de falar. E no caso do BPC deficiente, ele precisa ter uma condição médica que enquadre como deficiência e ter o segundo requisito que a gente acabou de falar sobre a questão da renda, tá? Então, para o idoso basta ter 65 anos e a renda. O BPC deficiente, ele já tem uma questão mais complexa, que é a questão da deficiência, tá? Quando a gente fala em deficiência, a gente tem um exemplo muito clássico que ajuda as pessoas a entenderem, que é o autismo, né? O autismo, ele é enquadrado como uma forma de deficiência. Então, uma mãe, por exemplo, que tem um filho com autismo e ela mora ali com o filho, ela não tem renda, ou então ela até pode ter uma renda, mas de repente essa renda é dividida com mais 3 filhos e mais ela, a gente acaba entrando nesse exemplo que eu dei de dividir por 4 pessoas e acaba ainda ficando no limite que a lei permite, então ela teria direito ao benefício assistencial, tá? Só que uma coisa que é importante as pessoas entenderem, não basta ter uma condição de doença, né? Então a gente tem, por exemplo, vários casos bem clássicos que a gente vê no dia a dia: diabetes, HIV, o câncer. Se você for olhar pela ótica médica, tudo isso que a gente está falando são condições médicas, são doenças. E doença é diferente de deficiência. Quando a gente fala a nível de previdenciário, são institutos diferentes, né? Então, uma coisa é você ter uma doença, outra coisa é você ter uma deficiência. Só que o que a legislação do LOAS fala? Para ser enquadrado como uma deficiência, você precisa comprovar que aquela questão médica que você tem faz com que você tenha uma condição de desigualdade perante os demais da sociedade, né? Então, se você tiver uma condição médica que possa ser enquadrada como uma deficiência, por menor que seja, né? Ou seja, o exemplo da diabetes. A diabetes é uma doença. Tem muita gente que vive com a diabetes de uma forma normal, toma remédio e vive uma vida normal. Igual a AIDS. Hoje em dia, há muito tempo já, as pessoas portadoras de HIV, elas têm o vírus, mas elas vivem uma vida normal, porque elas têm medicações, elas têm o tratamento. Isso significa que a pessoa que tem HIV, ela é portadora de deficiência? Não. Só que a gente, muitas vezes, esse beneficiário que tem HIV, ele tem o requisito da renda, ele é inscrito no CadÚnico, ele recebe o Bolsa Família, ele já tem vários requisitos preenchidos. O que está faltando? Ele ser considerado um portador de uma deficiência. E como que a gente faz isso? A gente analisa o caso dele. Então, por exemplo, o HIV, por mais que seja uma doença por si só, a gente tem um enquadramento ali de uma desigualdade social. Ele tem uma dificuldade de encontrar trabalho, ele tem dificuldade de se enquadrar no mercado de trabalho, ele tem um preconceito no dia a dia dele. Então, são diversas barreiras, porque a legislação do LOAS fala isso. São barreiras que essa pessoa encontra, que ela acaba tendo desigualdade perante os demais da sociedade. Ou seja, quando a gente vai equiparar uma pessoa com HIV e uma pessoa que não tem, ele tem igualdade na sociedade? Não. A gente sabe que o mercado de trabalho, a partir do momento que alguém tem conhecimento da doença dele, ele não vai ter as mesmas condições, ele vai sofrer preconceito. Então, e além disso, a questão emocional, né? O HIV, como o câncer, ele envolve muito a questão emocional, que faz com que a pessoa, muitas vezes, ela seja considerada como uma deficiência, tá? Então, assim, alguns pontos são importantes. A gente não pode confundir a deficiência com a incapacidade, né? Incapacidade para o trabalho. No caso do BPC-Loas, a gente tem que ter uma característica de deficiência. E por isso que é tão importante a análise do seu caso por um advogado. A gente é especialista em BPC-Loas aqui no escritório, então a gente está muito acostumado a se deparar com esses casos, né, de
Pessoas que vêm ao escritório chegam no WhatsApp e relatam condições médicas, quadros médicos e falam: será que eu tenho direito ao BPC LOAS? E muitas vezes a gente mesmo precisa estudar para saber se a gente consegue enquadrar a condição de deficiência, porque às vezes aparecem casos que a gente nunca viu, foi a primeira vez. Então faz a gente também estudar e se aprofundar no caso, né? Então isso é muito importante, você fazer essa análise com uma pessoa especialista. Quando a gente se depara com um caso assim, a primeira coisa que a gente pede é o laudo atualizado, o laudo médico atualizado, porque dependendo da situação, a pessoa tem uma condição médica que faz com que ela não consiga mais trabalhar. Ela é portadora de uma deficiência. A gente consegue enquadrar muitas vezes essa doença como uma deficiência. Então, esses são os requisitos do BPC LOAS. O primeiro ponto é você entender que são dois tipos, o idoso e o deficiente. Para os dois casos, você precisa ter aquele enquadramento da renda. E para o idoso, além da renda, precisa ter 65 anos, e para a pessoa com deficiência, independente de ter idade, então uma criança portadora de autismo, uma criança com uma deficiência, que tenha nascido com uma deficiência física ou que tenha adquirido uma deficiência ao longo da infância, ela também pode receber o LOAS, desde que a família dela tenha aquela condição de baixa renda. E aí, no início do vídeo, eu falei em relação a quando supera a renda, né? A gente pega muitos casos que o cliente ele tem direito à deficiência, ele tem o requisito da renda enquadrado, só que ultrapassa um pouco. Muitas vezes até ultrapassa muito. O que acontece nesse caso? Quando ultrapassa 5, 10 reais, a gente sabe que o INSS indefere, porque eles fazem uma análise extremamente cara crachá. Então, olhou ali, ultrapassou a renda, o INSS indefere. E aí, quando a gente recebe um indeferimento do INSS, a gente analisa de uma forma muito criteriosa, ou até mesmo antes, quando a gente já fez o pedido no INSS, a gente já chega à conclusão, sabe que de forma prévia que o INSS vai indeferir, a gente já prepara, sabendo que a gente vai seguir esse caso para um processo judicial. E com base em quais argumentos? Primeiro deles se for um BPC deficiente e a gente comprovar que, apesar de ter ultrapassado a renda, no exemplo que eu dei no início do vídeo, vamos dizer que a renda da família seja de R$2.000. No caso, a gente, quando divide R$2.000, a gente tem um valor superior a 1/4 de salário mínimo, né? Então, aqui, quando a gente fala em R$2.000, divididos por 4, dá R$500 por pessoa. No caso, ultrapassou, porque 1/4 de salário mínimo hoje é R$353. O INSS indeferiu. Se a gente comprova que, nesse caso, apesar dessa renda de R$2.000 na família, essa família tem um gasto muito grande com a própria deficiência, ou seja, ela tem outros gastos por conta da deficiência. Essa semana a gente recebeu um caso assim, que era uma família que tinha uma criança portadora de autismo e quase todo o tratamento era custeado pelo governo. Só que ela tinha que ter tantos outros custos, como a alimentação era específica para a criança, então gastava muito mais com a alimentação. E ela não conseguiu botar na escola pública porque não tinha o suporte à criança com autismo, então ela teve que pagar uma escola particular. Então, ela tinha que levar para a escola todo dia particular, ela tinha que pegar o transporte, então era ida e volta. Então, assim, a gente ia somando, fora os custos que tinha com aluguel, com comida, a criança, por conta do autismo, até hoje usava fralda, tinha gasto de fralda, tinha gasto de remédio, que também ela pagava do bolso. Apesar da gente ter tudo isso, o INSS sempre nega. Então, a gente sabe que nesses casos a gente vai para o judicial. O que acontece no processo judicial? A gente faz prova de todas essas despesas médicas, despesas de tratamento dessa deficiência, tá? E a gente consegue relativizar, que a gente chama de relativização dessa renda, e consegue a concessão desse benefício. Não é só no caso de despesa com a própria deficiência, tá? Mas a gente pode também ter casos de uma pessoa idosa, por exemplo, que superou um pouco ali a renda, só que ela tem um gasto absurdo com remédio, aluguel, ela precisa ajudar o filho que às vezes é doente, e aí não sobra nada para ela sobreviver. Então, um caso desse também, o INSS vai indeferir por conta da superação da renda, mas a gente judicialmente consegue relativizar. Então, se a gente consegue comprovar que, apesar dela ter superado a renda, ela está numa condição de miserabilidade, a gente consegue a concessão desse benefício. Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. A gente tem esses principais requisitos e aqui nesse canal, toda semana a gente vai trazer informações sobre o BPC LOAS. Como eu disse no início, nós somos especialistas em BPC LOAS, em planejamento de aposentadoria, e o nosso foco aqui é trazer essa assistência social, né, acesso aos direitos sociais dos segurados e dos beneficiários para todo o Brasil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado.